aleluia, aleluia, aleluia. Ei, Jeová. Glória, glória. Oh, aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. Ei, Jeová. Meu Deus. É, papai. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória, 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 glória. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória, glória, glória. É, papai, tu és fiel. Aleluia. 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 Obrigado, papai. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Paz do Senhor. Chega a hora de enfrentar na demais. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. É difícil falar. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Glória. Ei, Jeová. Obrigado, Deus. Vamos meditar junto no texto que vai em Daniel primeiro. Alguns versículos. No primeiro de Daniel, o versículo 8 diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vamos pular lá para o versículo 16. Diz assim: Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, ou 10 vezes melhores do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Essa passagem de Daniel é extremamente conhecida, principalmente quando a gente prega para jovem, porque ela é muito clara quando ela fala que eram jovens que foram levados para a Babilônia, para um contexto completamente adverso. Normalmente a gente olha para essa passagem pensando no contexto de se manter fiel, se manter separado para Deus. E aí quando a gente lê essa passagem, e aí a Bíblia fala para a gente que Daniel escolheu não se contaminar com o manjar do rei. Mas o que seria esse manjar do rei que Daniel não queria se contaminar? E aí o manjar do rei, em outras traduções, pode ser traduzido também como a carne que era oferecida na mesa do rei. E aí eu me pergunto, para um judeu, comer carne era normal? Sim. Beber vinho era normal? Era. E por que Daniel ia se contaminar se ele ia comer e beber do que ele comia e bebia enquanto ele não esteve dentro da Babilônia? E aí a gente pensando um pouquinho mais e lendo um pouquinho mais, a gente vai entender que para a cultura babilônica, antes da refeição ser posta na mesa, a refeição ela era ofertada a ídolos. Então se Daniel participasse daquele manjar naquela mesa, indiretamente Daniel estaria ferindo as ordenanças que Deus já tinha dado para ele. E aí a gente vê que Daniel, sem causar alvoroço nenhum, sem dizer me sigam, galera tá errado, vamos fazer aqui desse jeito, porque a gente tem que ser diferente nesse meio. A Bíblia é clara quando diz pra gente que ele propôs em seu coração, em seu íntimo, no interior de Daniel, em quem ele era. Coração fala sobre quem nós somos. Aleluia. Então em quem Daniel era, ele sabia o Deus ao qual ele servia. E ele estava na Babilônia não por escolha dele, mas ele, ao
escolha que ele tinha era não se contaminar. E dessa forma foi feito. E a gente poderia pensar, né? Quando a gente pensa em fazer dieta, a primeira coisa que a gente pensa é vamos comer só folha e verdura, porque vai dar certo. Vai ficar todo mundo magrinho. Mas a Bíblia diz pra gente que o aspecto da fisionomia do exterior desses 4 jovens era melhor do que todos os outros. Mas Deus fez mais. Deus não só mudou a aparência desses jovens para parecer bom para Nabucodonosor. Deus também deu inteligência e sabedoria. Não ache que ser separado para o reino de Deus me torna um ignorante. Eu sei que o mundo lá fora vai dizer que crente é bitolado. Vai dizer que a gente está aqui, está alienado e que a gente não é capaz de discutir sobre qualquer assunto. Que a gente não é capaz de ser doutor em qualquer área, porque a gente é crente, a gente se alienou ao conhecimento. Mas a gente serve ao Deus que criou todas as coisas. E a Bíblia segue dizendo pra gente que, como consequência de quem se posiciona diante de Deus, eles foram encontrados 10 vezes melhores do que todos os outros que haviam dentro da casa do rei. Não é diferente para quem se posiciona. Daniel tomou uma posição, um lugar era adverso, um lugar era contrário. Mas o coração de Daniel estava no Deus de Israel. O coração de Daniel não foi tirado de dentro de Israel. O coração de Daniel sempre permaneceu com o Deus de Israel. Eu sei que quando a gente fala assim, não, mas o meu dízimo eu separo para o Senhor, porque eu entendo que eu preciso ajudar na manutenção da igreja. Se você falar isso para um colega assim, que não é crente, ele vai dizer, você é besta, você está sustentando pastor ladrão. Mas quem me deu a minha profissão, que me dá dinheiro, o mínimo que eu posso fazer com a minha riqueza é devolver a quem me deu divina sabedoria. Então a maior sabedoria não é acumular tesouros nessa terra. Mais do que eu posso juntar aqui com o trabalho do meu bolso, é o que eu tenho juntado no céu. Ser fiel ao meu Deus. Se eu sou fiel a Ele na minha vida espiritual, as minhas finanças também precisam ser fiéis ao Senhor. Ser 10 vezes melhor do que qualquer outro que está aí fora é uma consequência de quem serve ao dono de todas as coisas. Então, que o Senhor de Daniel, o Senhor dos nossos corações, possa abençoar a nossa seara. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, para a igreja. Vai, Senhor.